Prefácio. Diga-me, Senhor, do que a Bíblia fala. A jovem perguntou ansiosamente ao pregador. Depois de pensar bastante, o ministro respondeu: Minha jovem, a Bíblia fala de Jesus. Essa afirmação contém, em essência, a mensagem do Novo Testamento. Toda essa segunda parte da Bíblia diz respeito a Jesus. Desde o relato do seu nascimento humilde em Belém, segundo registrado nos Evangelhos, até a cena da sua exaltação gloriosa como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, retratada em Apocalipse, o mesmo tema é desenvolvido. Do início desse estudo sobre o Novo Testamento, será muito proveitoso que o leitor busque encontrar o Senhor Jesus Cristo em seus ensinamentos. Antes de realizarmos um estudo sistemático dos livros do Novo Testamento, é bom que, preliminarmente, consideremos dois assuntos de grande importância. O Novo Testamento apresenta o panorama que, quando analisado de modo adequado, ajuda a lançar luz sobre os livros que o compõem. O primeiro capítulo trata das três áreas mais importantes desse cenário: o ambiente hebraico, grego e romano. Segundo essa linha, o capítulo apresenta uma visão panorâmica de todo o Novo Testamento. Essa abordagem, às vezes chamada sistética, é vital para que o estudante da Bíblia conheça as principais divisões ou partes do Novo Testamento e seu escopo como um todo. Tendo completado o estudo do primeiro capítulo, você estará pronto para examinar cada livro separadamente. Os capítulos 2 e 12 tratam dos respectivos autores e seus escritos, propósito, resumo, conteúdo e as principais características de cada livro. Chamamos a atenção do leitor para as atividades práticas sugeridas ao final de cada capítulo e também para a bibliografia no final do livro. Elas têm um propósito duplo: oferecer oportunidade para que você aprofunde seus estudos da maneira mais intensiva que desejar e oferecer informações com respeito a alguns assuntos que serão apenas mencionados aqui. Você perceberá que as perguntas para debate propostas ao final dos capítulos serão úteis para testar a assimilação do que foi estudado. Agradecemos a Moody Press de Chicago, que nos permite fazer o uso do material publicado em um outro livro da minha autoria, An Outline of New Testament Survey, um resumo do panorama do Novo Testamento. Os esboços, tabelas e uma citação apresenta no 11º capítulo foram retirados dessa obra. Prosseguimos então com o nosso estudo. Que ele seja realizado no espírito de 2 Timóteo 2,15 e resulte em enriquecimento para a vida de todos aqueles que derem cumprimento à tarefa que lhes é proposta nas páginas seguintes. Contexto histórico e composição do Novo Testamento. O mundo neotestamentário era ativo e estimulante. Todos os caminhos levavam a Roma. Os Césares dominavam a maior parte do mundo habitado, e em uma pequena cidade da Palestina nasceu alguém que mudaria o mundo. Depois do período em que Cristo viveu nessa terra, surge a igreja cristã, primeiramente como um grupo reduzido de homens e mulheres, e se expande passando a reunir grande multidão de pessoas. Os livros do Novo Testamento foram escritos para instruir os cristãos de congregações locais e informá-los a respeito da vida e dos ensinos de Cristo. No entanto, esses fatos não ocorreram repentinamente. Foram resultado de uma preparação realizada pelo próprio Deus. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, Gálatas 4:4. Nos anos que precederam a vinda de Cristo, o Senhor transmitia sua palavra por intermédio de homens que influenciaram a vida cotidiana dos povos do mundo de então. Muitos desses povos tiveram um papel importante na era pré-cristã. Entre os três mais importantes estão os hebreus e sua religião, os gregos e sua língua, e os romanos e sua organização política social. A preparação hebraica. Escolhidos por Deus como reino de sacerdotes e nação santa, em Êxodo 19:6, o povo de Israel tinha uma posição privilegiada. Os hebreus deveriam ser os mensageiros do Senhor para as nações à sua volta. No entanto, eles fracassaram. Por causa da contínua desobediência e do desagradante pecado da idolatria, o julgamento de Deus lhes sobreveio de forma derradeira.
No ano 587 a.C., Nabucodonosor levou o povo para o cativeiro da Babilônia. Desse centro de escravidão, aos poucos, eles foram espalhados pelo mundo antigo. Esse evento importantíssimo, chamado Grande Dispersão, trouxe consequências sobre o povo hebreu. No entanto, à medida que se dispersavam, e onde quer que fossem, muitos deles deixaram claro serem adoradores do único Deus e verdadeiro, Jeová. Dois aspectos em particular, o monoteísmo, crença em um único Deus, e a lei de Deus, faziam com que o povo hebreu se destacasse em meio às sociedades pagãs. Nos anos seguintes, o caminho já havia sido preparado para o nascimento de Cristo e para que os apóstolos levassem adiante a sua pregação. As palavras, as ideias e a mensagem em si não eram totalmente novas. As pessoas não apenas as tinham ouvido, como também já as tinham lido. O Antigo Testamento hebraico foi traduzido para o grego na cidade Alexandria, no Egito, entre 250 a 150 a.C. Como na época o grego era a língua usada, essa tradução chamada Septuaginta, que significa os 70, possibilitou o ensino do Antigo Testamento a todos os que sabiam ler. Durante o segundo século a.C., surgiram entre os judeus as principais seitas ou facções. Quando lemos os livros históricos do Novo Testamento, os Evangelhos e Atos, percebemos que, constantemente, é feita menção dos fariseus e saduceus. Os primeiros, formavam o grupo mais numeroso, compostos predominantemente por estudiosos e mestres do Antigo Testamento. Já os saduceus eram líderes políticos e autoridades, incluindo os sacerdotes e os principais oficiais do Sinédrio em Jerusalém. Esse grupo era constituído de 70 membros, mais o sumo sacerdote. A ortodoxia dos fariseus nos impressiona. Eles defendiam firmemente o caráter sagrado de todo o Antigo Testamento, criam na ressurreição e no juízo do último dia e afirmavam existir anjos e espíritos. Os saduceus, por sua vez, negavam essa doutrina. Atos 23, do 6 ao 8. No entanto, geralmente era o primeiro grupo que recebia a desaprovação de Jesus por meio de seus ensinos, não por deixarem de manter sua ortodoxia, mas por enfatizarem aspectos menos importantes e negligenciarem os principais fundamentais da lei. Mateus 23, do 23 ao 24. A preparação grega. Uma língua e o mundo. Essa era a ambição do jovem Alexandre, filho do rei Filipe da Macedônia. Mais de 300 anos antes do nascimento de Cristo, ele conseguiu realizar muitos de seus planos entre os anos 334 e 323 a.C. Invadindo o mundo antigo como um relâmpago que cruza o céu, Alexandre logo conquistou grande parte dos territórios povoados. Para fundamentar suas vitórias, estabeleceu o idioma grego como a língua franca, o idioma comum, e a cultura grega como padrão para o pensamento e a conduta de vida. Após sua morte prematura, seu vasto império se desintegrou rapidamente, mas os resultados de suas conquistas perduraram por bastante tempo. Qual a relação desses acontecimentos do terceiro século com o advento do cristianismo e do Novo Testamento? Eles ofereceram um meio de expansão. Eles ofereceram um meio de expressão sem paralelos para a mensagem cristã. Os apóstolos pregavam basicamente em grego e os autores do Novo Testamento usaram essa língua para registrar seus escritos, pois da época esse era o idioma comum do mundo. Usando o vocabulário vigente em seus dias, aqueles autores acrescentaram significado novo às palavras, de maneira a transmitir a mensagem de vida espiritual para seus leitores como exemplo. Podemos citar termos importantes como Cristo, redimir, resgate, igreja, sabedoria e palavra. A preparação romana. Acima de tudo, Roma se destacava por seu apego à lei e à ordem. O mundo conhecido fora transformado num vasto império, estendendo-se desde a porção ocidental do mar Mediterrâneo até o rio Eufrates, no Oriente Próximo.
Esse amplo território era administrado de maneira eficiente por meio de províncias e distritos, e supervisionado de perto por governadores. Pela província divina e sobre vários aspectos, os romanos prepararam o mundo para a chegada do cristianismo. Primeiro, a ênfase da lei na ordem, apoiada por poderio militar superior, trouxe paz durante o reinado de César Augusto. Foi nessa época, como diz Lucas, o historiador, que Maria deu à luz seu primeiro filho, Lucas 2, do 1 ao 7, no vilarejo de Belém, província romana da Judéia. Em segundo lugar, o sistema viário romano contribuiu grandemente para tornar as viagens mais fáceis e segurar por todo o império. As estradas eram bem pavimentadas, possuíam boa drenagem e geralmente eram patrulhadas por soldados. Paulo utilizou estradas importantes como a Vila Ignácia, que cruzava a Caia e a Macedônia, e a Via Ápia, que levava a Roma. O terceiro fator importante, embora de caráter negativo, era a gritante degeneração da moralidade e da religião, e o profundo anelo por redenção que se percebia entre os povos da Bácia do Mediterrâneo. Eles haviam perdido a fé nos deuses da antiguidade. A religião estatal era muito formal e rígida para satisfazer os desejos das pessoas. De maneira semelhante, as correntes filosóficas daqueles dias careciam de vigor genuíno e fracassavam em despertar o interesse dos cidadãos comuns. Tanto no leste como no oeste, surgiram as chamadas religiões de ministério, na tentativa de oferecer salvação pessoal, comunhão com os deuses e rituais secretos. Nesse cenário, surgiu o cristianismo, proclamando salvação, perdão e paz. Enfocando a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o cristianismo apresentava resposta para a necessidade espiritual e para o vazio moral da humanidade. A Palestina no primeiro século. A principal família a governar a Palestina foi a dinastia herodiana, nos anos do despontar da era cristã. Os romanos escolheram Herodes o Grande como rei dos judeus e ele governou de 37 a 4 a.C. Seu reinado foi marcado por intrigas e derramamento de sangue, incluindo o incidente da matança dos bebês registrado em Mateus 2. Dos filhos de Herodes, o que mais é mencionado nos evangelhos é Herodes Antipas, que governou de 4 a.C. a 39 d.C. Como tetrarca da Galileia e da Pérea, foi esse Herodes que João Batista acusou de ter casado irregularmente com sua cunhada, Herodias. Essa acusação custou a vida do profeta. Está em Mateus 14, do 1 ao 12. Jesus se referiu a Herodes como essa raposa, Lucas 13, 32, e foi ele quem tomou parte do julgamento de Cristo em Jerusalém, Lucas 23, 7 ao 12. Herodes Agripa I, filho de Aristóbulo e neto de Herodes o Grande, sucedeu Antipas e governou sobre Galileia, Samaria e Judeia. Seu reinado de 34 a 44 d.C. foi abreviado por sua morte repentina. O capítulo 12 de Atos registra que ele mandou assassinar Tiago, filho de Zebedeu, e ordenou o encarceramento de Pedro. O capítulo traz também a descrição da morte desse rei, versículo 21 ao 23. O último membro da família a reinar foi Herodes Agripa II. Ele reinou de 50 a 100 depois de Cristo. O seu nome é mencionado nos capítulos 25 e 26 de Atos, ao longo da narrativa do julgamento de Paulo perante Festo em Cesareia. Juntamente com Festo, Herodes Agripa II pronunciou um veredito de absolvição de Paulo, capítulo 26, do 31 ao 32. No que diz respeito aos registros neotestamentários, a figura que mais se destacou entre os procuradores romanos da Judéia no primeiro século foi Pôncio Pilatos, por causa de sua participação no julgamento de Cristo e por condená-lo, embora repetidas vezes e tenha considerado inocente. Pilatos alcançou incomum notoriedade na história. Pouco tempo depois, na morte de Cristo, Pilatos foi deposto por Tibério por haver ordenado um ataque aos samaritanos e recebeu ordens de comparecer diante do imperador. Não sabemos exatamente o que aconteceu a Pilatos depois desse encontro. Em meio a essas circunstâncias políticas, os judeus eram governados pelo próprio sumo sacerdote e sua corte no grande sinédrio em Jerusalém. 3 sumos sacerdotes são mencionados no Novo Testamento: Anás,
o sumo sacerdote emérito, era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote atuante na época do julgamento de Cristo. Ananias é mencionado em Atos 23, 2. A vida religiosa dos judeus girava em torno do Templo de Jerusalém. Essa estrutura, chamada Templo de Herodes, estava sendo concluída nos dias em que Cristo viveu. Versículo de João 2, 20. Os outros edifícios anteriores foram os templos de Salomão e de Zorobabel, e eram um símbolo da esperança e das aspirações religiosas do povo. De longe e de perto as pessoas vinham para adorar, oferecer sacrifícios e observar as festas religiosas dos judeus, principalmente a Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Paralelamente, com a vida religiosa no templo, estava a sinagoga. Esta era um substituto do templo, sobretudo para todos os que moravam distante de Jerusalém. Haviam várias delas, até mesmo na Cidade Santa. Elas eram, primeiramente, lugares para o ensino e oração frequentados por judeus e prosélitos gentios. Ali, as escrituras eram lidas, comentava-se sobre as passagens e durante vários momentos do culto faziam-se orações. Tanto Jesus como os cristãos primitivos frequentavam a sinagoga. Para o judeu, o Antigo Testamento era o livro de Deus. Deus é único, a lei e a revelação de sua vontade, e ele controla toda a vida. Nesse tempo, predominava a atmosfera de expectativa de que Deus interviria e salvaria seu povo. Lucas 2, 25. Isso aconteceu com o nascimento de Cristo. Ele veio ao mundo preparado na plenitude do tempo. O Novo Testamento complementa o Antigo, dá-lhe sequência e completa o registro da revelação divina, esclarecendo para judeus, gentios e a Igreja as verdades eternas do Deus vivo. A composição do Novo Testamento. O Novo Testamento contém 27 livros. Podemos classificá-los em 3 grupos principais, com base em suas características literárias. Divisão cronológica. Muitos estudiosos afirmam que Tiago é o livro mais antigo do Novo Testamento, tendo sido registrado por volta de 45 d.C. A despeito da questão da data de registro de Tiago, é praticamente certo que algumas cartas de Paulo representam os primeiros registros escritos da igreja primitiva. Alguns afirmam que a carta aos Gálatas foi redigida em 47, 48 d.C. As epístolas aos Tessalonicenses datavam do início do ministério missionário de Paulo, registradas em Corinto antes ou durante a época de Galho, versículo em Atos 18, do 12 ao 17, o que significaria 50 ou 51 depois de Cristo. Esses escritos mais antigos nos oferecem uma perspectiva dos bastidores do caráter da mensagem cristã e dos próprios crentes. Nesse aspecto, passagens tais como Gálatas 1, do 6 ao 2, e versículo 21, do 6, do 11 ao 17, 1 Tessalonicenses 1, do 2 ao 10, do capítulo 2, do 13 ao 16, e 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, do versículo 1 ao 12, e do capítulo 3, do versículo 6 ao 15, são de especial importância. Em contraste com esses escritos, os dos apóstolos João foram os últimos a serem registrados. De acordo com a tradição e por indícios encontrados nos próprios livros, as obras de João fazem menção a problemas enfrentados pela igreja, próximo ao fim do primeiro século. Seus principais escritos lidam basicamente com a doutrina da salvação. O Evangelho de João trata da natureza da salvação. Sua primeira epístola discorre sobre a segurança da salvação e Apocalipse revela a consumação da salvação. Divisão literária. Embora as divisões literárias do Novo Testamento não sigam a ordem cronológica, elas refletem a sequência lógica do plano de Deus. Primeiro, os evangelhos e atos constituem a base histórica necessária à compreensão e apreciação devida dos escritos posteriores.
Nesse sentido, os relatos da vida de Cristo e da origem da igreja são essenciais. Precisamos conhecer a história de seu fundador antes de analisar a superestrutura que para ela foi estabelecida. A igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Efésios 2:20. Mateus apresenta Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Esse livro registra o cumprimento de muitas profecias veterotestamentárias por meio da chegada de Messias. Enfatiza o ensino de Cristo. Marcos apresenta Jesus como servo do Senhor. Ele aparece realizando a obra do Pai. Marcos enfatiza principalmente a obra redentora de Cristo. Lucas descreve Jesus como filho do homem, o representante perfeito da humanidade. Ele deu a vida para buscar e salvar o perdido. Esse evangelho enfatiza o amor e a graça de Cristo. João apresenta Jesus como Filho de Deus, a palavra eterna que veio revelar o Criador à humanidade. Esse evangelho enfatiza a relação de Cristo com as pessoas ao seu redor, o contato que mudou a vida daqueles que o conheceram. Por acreditarem verdadeiramente que Jesus é Filho de Deus, as pessoas recebiam a vida eterna. Atos é a continuação do Evangelho de Lucas e apresenta o Cristo ressuscitado, operando por intermédio de seus apóstolos, que receberam o poder do Espírito Santo. A origem da igreja, o corpo de Cristo e sua expansão até os confins da terra é o tema desse primeiro relato histórico eclesiástico. As epístolas do Novo Testamento apresentam a interpretação da pessoa e da obra de Cristo e aplicam seus ensinamentos à vida dos crentes. Aqui temos uma tabela. Harmonia do ministério de Jesus. Evangelho. Mateus teve o período de preparação, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Em Marcos, no Evangelho de Marcos, o período de preparação. O Evangelho de Marcos, o período de preparação foi do capítulo 1, do versículo 1 ao 13. Em Lucas, do capítulo 1, do versículo 1 ao 4. E em João, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 34. O período do ministério público de Jesus está no capítulo 4 de Marcos e o seu término no capítulo 16. Em Marcos, ele está no capítulo 1 e o seu término está no capítulo 8. Em Lucas está no capítulo 4 e o término do ministério de Jesus no capítulo 9. Em João, o seu início está no capítulo 1 e o seu término no capítulo 7.